Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Click. Hoje a gente vai estar vendo aí um dos temas que caiu durante a semana, que é como filtrar uma tabela fato utilizando uma tabela dimensão aí que não está ligada a ela, tá? Essa fonte de informação, ela não vem de banco de dados, então a gente não faz o join antes. O filtro tem que acontecer depois da carga, tá bom? Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Há duas maneiras de fazer. Se a sua ligação for 1 para n ou n para 1, você consegue fazer com keep join, tá? Essa é um método. E o outro método, a gente pode ver que podemos utilizar o apply map. Vamos ver primeiro com keep join, tá? Eu tenho aqui a minha tabela vendas e tenho aqui a minha tabela dimensão. Na minha tabela dimensão, eu tenho aqueles meus agrupamentos, né, que é o ouro, diamante e etc. Eu tenho 4 agrupamentos diferentes. E aqui eu tenho tipo. 2 desses agrupamentos pertencem ao tipo A e 2 deles pertencem ao tipo B, tá bom? Aqui eu já coloquei um where, né? Where, tipo de grupo A. Eu só quero o tipo de grupo A. Porém, eu quero que esse filtro aconteça na minha tabela fato, na minha tabela de cima, tá? Para mim fazer isso e manter as duas tabelas separadas, eu posso estar utilizando o keep join, tá bom? Vou dar aqui o keep join, tabela de vendas. Vamos dar aqui, ok. Keep join não, né? Na verdade era inner keep. Deixa eu conferir aqui o resultado. Mas não é join não, é keep, tá no lugar da palavra join. Aqui ele juntou tudo. Vamos lá para inner keep. Agora sim. E a gente está filtrando somente os dados do agrupamento A, né, que só tem dois, ó, só tem 2 agrupamentos. Então, de todas as linhas, ele vai eliminar algumas, né? A gente tinha 19.999 linhas. Então, vou vir aqui no modelo de dados. Se a gente clicar na tabela, ó, observe que ele manteve a tabela separada, tá bom? A tabela está separada. E a minha tabela de vendas, ela está com 9.851 linhas, tá? Não está com aquelas 19.000 linhas, ou seja, os dados já foram filtrados aqui, tá bom? Um outro modelo que você tem, caso você tenha uma ligação N para N, se você fizer nesse modelo aqui do inner keep, você vai duplicar os dados da sua tabela fato, né? E da sua tabela dimensão também. Então, para você trabalhar com valores N para N, você pode estar utilizando o apply map para estar aplicando esse tipo de filtro. Como é que a gente faz isso? No caso do apply map, a gente utiliza 2 campos. O campo ID para identificar, no caso aqui é o agrupamento, e o outro campo que vai fazer a substituição, que é onde a gente vai aplicar o filtro, tá? Essa tabela, nesse caso aqui, ela precisa subir antes, quando a gente vai utilizar o apply map, porque a gente vai fazer o mapeamento desses 2 campos para poder fazer a substituição depois. Então vamos colocar aqui o nome da tabela vai ser... Vou chamar essa tabela de filtro, tá bom? Vou colocar aqui o mapping, beleza? Ok. Esses 2 campos aqui, eles vão ser mapeados para ser a tabela de filtro. Obrigatoriamente, o primeiro campo tem que ser o ID e o segundo campo tem que ser o da substituição, tá bom? Obrigatoriamente, perfeito? Esse where aqui, não precisa colocar, né? Porque a gente vai ligar todos os campos aqui e ele vai fazer a substituição no where aqui embaixo, tá bom? Na parte da tabela fato aqui que a gente vai estar trabalhando o filtro. Então a gente vai colocar aqui, ó, where. E agora a gente vai pegar aqui, ó, o agrupamento e vai dar o apply map, né? Vou dar aqui o apply map. Esse apply map, ele pede, deixa eu colocar aqui, ó. Ele pede 3 argumentos, sendo que esse terceiro aqui é opcional, tá? Então vamos estar trabalhando com 2 argumentos, que é o map, né, o mapa da onde vai sair os caracteres, ou seja, o mapa vai sair aqui do filtro. A expressão que ele vai procurar no mapa de caracteres para fazer a substituição, então a expressão aqui vai ser o agrupamento. E aqui um valor default, né? Esse valor default serve para quê? Se ele não achar
o ID que ele está procurando naquela tabela de mapeamento, ele vai botar o valor que você colocar aqui. Se você não colocar esse terceiro argumento, ele vai trazer exatamente o valor que está no campo, tá bom? No caso aqui, o valor que está no campo agrupamento. Então, como para mim só interessa quando ele encontrar e achar a expressão A, e achar o agrupamento A, então eu não preciso do terceiro argumento, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o agrupamento, ele vai ver se existe aqui nessa primeira tabela e vai fazer a substituição. Deixa eu mostrar os dados aqui dessa primeira tabela para vocês darem uma olhada, né? Então aqui vendas, aqui ó, vendas, né, minha tabela fato, e a minha tabela agrupamento que é separado, ó. Ele traz ouro, platina e a segunda coluna que é o tipo de grupo, né? Tem o A e B, tá bom? Feito isso, então, a gente tem um apply map que aplica o filtro e a gente consegue dar um where utilizando um campo de uma tabela auxiliar na tabela fato, tá? Então, vou dar um load de dados mais uma vez. Em vez dele carregar agora aquelas 19.000 linhas, ele vai carregar só as 9.000, que é referente ao tipo de agrupamento A, tá bom? Então, agora deu para a gente conferir aqui direto, né, na carga do script. 9.000 linhas, o filtro funcionou perfeitamente, tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês com essa dica aí, tá certo? Para quem é aluno aí, a gente se fala no grupo de alunos, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!